Oi, esse é o Dados Críticos, eu sou o Theory e nesse vídeo aqui eu vim falar para você sobre atributos adicionais dentro do D&D quinta edição. Como você pode adicionar outros atributos como sanidade ou honra e como é o funcionamento deles. Mas antes da gente começar, vou pedir para você se inscrever para não esquecer depois, deixar um comentário para ajudar no engajamento do vídeo e se gostar deixar o like também. Esse vídeo aqui foi uma sugestão lá no Discord do Bang. E para falar a verdade, existe toda uma seção no livro do mestre sobre como adicionar esses atributos. Fica no capítulo 9 na oficina do mestre, caso você queira dar uma lida. Existem também outros livros, como por exemplo o Cthulhu Mythos, do Sandy Petersen, que inclusive está saindo agora pela Saga Editora, e dentro desse livro ele traz a proposta de uma perícia diferente, que lá é o Yog-Sothotherismo, que é uma perícia que você utiliza para saber mais sobre os mitos de Cthulhu, que é a proposta do livro lá. Mas no caso aqui a gente está falando de atributos diferentes. Como que a gente vai conseguir adicionar atributos para além dos 6 bases, né, que são força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma? Tem como a gente adicionar mais? Tem sim. Como eu disse, o próprio livro do mestre indica como você pode fazer isso. Ele dá 2 exemplos, mas você pode seguir esses exemplos para criar os seus próprios. No caso, esses atributos extras funcionariam como um atributo adicional. Você teria 7, 8 ou mais, dependendo aí do que você quiser colocar dentro do seu jogo. E aí, caso você adicione um atributo, por exemplo, agora a gente tem 7. Como que eu vou distribuir os pontos na hora de fazer a rolagem ali ou de usar os atributos padrão? Caso você utilize os atributos padrão do D&D, que são esses aqui, e aí você distribua eles entre os números ali, os atributos que você quer, basta adicionar um 11 extra a esses números. E aí você teria 7 valores para distribuir. Caso você esteja fazendo rolagem na sua mesa, você vai rolar normal os 4d6 e tirar o d6 menor. E aí esse atributo adicional, ele vai valer para coisas que não se encaixam em nenhuma das outras. O livro dá o exemplo da honra. Então, além desses 6 atributos básicos, a gente teria um atributo chamado honra. E ele se aplica bem em cenários que têm exatamente um código de honra, como cenários baseados ali no Japão feudal, até no próprio cenário de Karatur, né, que fica em Forgotten Realms, ou mesmo nos cenários mais voltados para o Wuxia, baseado nessa cultura asiática. Ele também se encaixaria em cenários ali com cavaleiros e códigos de honras fortes, onde tem ordens de cavalaria, de templários, e essa honra for algo que é importante para os personagens e tal. E aí você pediria esses testes de honra em momentos que o código de honra dessa pessoa, daquele personagem específico, estiver sendo colocado em prova. Quando o personagem tentar, por exemplo, determinar o código de honra, ou quando o personagem tentar determinar, por exemplo, a honra de outro personagem, ou quando alguém tenta usar uma reputação dele que está relacionada à honra para influenciar ou desonrar alguém. Isso também vai influenciar nas salvaguardas que também vão existir para esse atributo, né? Salvaguardas de honra. Geralmente as salvaguardas são utilizadas quando o seu personagem está tentando reagir a algo, né? Não é algo que você faz ativamente. Então as salvaguardas de honra seriam utilizadas para tentar resistir à provocação ou tentação de algum outro personagem, para tentar entender quando o inimigo tenta iludir o outro, utilizando sua própria honra nisso, ou até mesmo para tentar evitar quebrar sua honra, né? Algo que o personagem não gostaria de fazer. Então percebam que a adição de um atributo extra, ele vai mudar completamente o estilo do jogo. Então eu recomendo que você avalie bem se isso é realmente necessário, porque muitas vezes você poderia usar sabedoria ou carisma nesse caso. Mas se realmente isso é uma marca no seu cenário, você quer marcar isso bem forte, aí sim vale a pena. É o mesmo caso com outro exemplo que o livro dá de sanidade. Você adicionar um valor extra de sanidade ali. Isso é muito bom para campanhas que giram em torno ali, talvez, dos mitos de Cthulhu, onde a sanidade dos personagens é colocada em prova o tempo inteiro, onde a grandeza dessas criaturas alienígenas, ela force cada vez mais a noção do que é ser humano, ou ser um humanoide, né, no caso dos personagens aí. E aí você pode usar esse valor de sanidade e de honra, por exemplo, né, como já dei aqui, para medir o nível desse atributo naquela pessoa. No caso da sanidade, todos podem começar ali com um valor fixo de sanidade, e a cada vez que eles forem expostos a alguma coisa que coloque eles nesse limite, você pede uma salvaguarda dessa sanidade, e caso eles falhem, eles têm uma consequência, como uma loucura de curta duração. Eles, inclusive, tem essa tabela lá no livro do mestre, ou até mesmo, se for algo muito profundo, de longa duração. Tá lá no capítulo 8 do livro do mestre, essas tabelas. E aí, a cada vez que ele sofrer essa loucura de longa duração, por exemplo, esse valor de sanidade ele pode ser reduzido em 1. Ou, a cada vez que você usar uma magia que recupera, por exemplo, restauração maior, ele receber 1 também na sanidade, né? E ganhar de volta. Isso também vale para a honra, como eu já tinha dito. Caso vocês queiram, podem ser um valor fixo. E a cada vez que ele quebra aquele código de honra, que inclusive pode ser escrito, você vai perdendo esse valor. Ele vai tendo menos influência e vai sendo visto cada vez de uma forma pior dentro do jogo. Como vocês viram, a adição de um novo atributo vai influenciar bastante no jogo, nesse sentido de dar um outro clima para ele. Então pense bem antes de fazer isso e certifique-se de conversar com o seu grupo para ver se eles aceitam essa proposta. Porque muitas vezes, dependendo de como é feito, pode até descaracterizar o jogo. E talvez isso não bata com as expectativas do grupo em relação ao jogo, tá? Outra coisa importante de ser dita é que, provavelmente, se você adicionar um atributo desse dentro do seu jogo, você vai precisar, talvez, de rolar testes também para os monstros e NPCs. E nesse caso, tem um hackzinho que você pode fazer, que eu até falei aqui no outro vídeo sobre camuflagem, a técnica da camuflagem, e que o livro do mestre aqui indica também. Em vez
de ter que fazer e ficar rolando atributos de honra, de sanidade ou de qualquer que seja para o seu NPC, para o seu monstro, você vai pegar um dos atributos que já existem e fazer uma equivalência. Por exemplo, o honra poderia ser o mesmo valor de carisma do monstro e o sanidade poderia ser o mesmo valor de sabedoria. Basicamente, você chamaria de outro nome ali e se precisasse fazer uma salvaguarda de sanidade, você rolaria ali uma salvaguarda de sabedoria com o modificador do monstro. Então é um jeito fácil e rápido de adaptar ali as criaturas para o seu jogo também. E aí você pode usar sua criatividade para criar outros atributos que você queira e até perícias relacionadas a isso. Mas novamente, fica aquele aviso de que isso pode e vai influenciar muito no seu jogo. Então tenha certeza de que essa realmente é a proposta que o grupo quer. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma a esclarecer um pouco mais o que está escrito ali no livro do mestre, mas recomendo você dar uma lida assim. Obrigado ao Beng aí pela sugestão lá no Discord. Entra lá no nosso Discord também para conversar mais com a gente, dar sugestões de vídeos. Vou deixar outros 2 vídeos na tela para você assistir caso você tenha interesse. E até o próximo vídeo aqui do Dados Críticos.